Olá, tudo bem com você? Eu sou o João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, e eu já quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal, que tem como intuito levar aquilo que realmente o texto bíblico quer dizer. Se você busca isso, você está no lugar certo. Eu estou aqui num cenário diferente, eu estou num restaurante / café, aqui na cidade de Viseu, em Portugal, chamado Cantinho da Saudade, que é o local onde um grande amigo meu começou aqui o seu negócio aqui em Portugal. O Betinho, que é também cantor e missionário católico. E quero dizer a vocês algo muito importante. O texto de hoje é tirado de Marcos, lá no capítulo 6, versículos 34 a 44. E por que é tão importante? Porque se trata de um dos relatos daquilo que nós conhecemos como a multiplicação dos pães. Exatamente. Por que eu disse que é tão importante? Porque, gente, é o texto mais repetido dos 4 evangelhos. Exatamente, por 6 vezes nós temos o relato da multiplicação dos pães. Aliás, aqui no nosso canal eu já fiz inclusive um vídeo falando sobre essa multiplicação, só que a partir de outro evangelho, beleza? Então eu vou deixar aqui no final para que você possa assistir se você quiser, para efeito de comparação, de estudo, beleza? Mas só para que vocês saibam, o texto ele é citado em Marcos, no capítulo 6, versículos 30 até o 44, que é aqui onde nós estamos estudando, mas se repete em Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10, também em Lucas capítulo 9, versículo de 10 a 17, também em João capítulo 6, versículo de 1 a 14. Beleza? Então nós vamos agora, neste momento, mergulhar neste tema que é tão importante. Vamos fazer a leitura do evangelho que diz assim: Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: O lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe eles: Iremos nós e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde e sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu e abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos para lhes distribuírem. Repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos lá, gente. A primeira coisa fundamental é compreender o contexto desse texto na narrativa de Marcos. Nós temos este relato tendo seu início no versículo 30. Exatamente, lá no versículo 30, o texto começa a falar a respeito daquilo que é o ensinamento de Jesus. Exatamente, Jesus está ensinando aquela multidão e ensinando os discípulos. Aqui é um dado muito interessante. E aqui eu quero ressaltar o fato seguinte, pessoal.
quando nós lemos esse texto, nós temos justamente esse texto colocado depois da descrição daquilo que será o poder de Herodes, o rei daquela época, tá? O rei daquela região da Galileia, Herodes Antipas, que é o momento em que ele manda decapitar João. Exatamente. Isso é muito importante, porque o texto vai ser colocado depois deste desmando de Herodes, ok? Então grava isso, isso vai ser fundamental para nós. Então, lá no versículo 34, depois que Jesus tinha ensinado a multidão, diz o texto que ele desembarcou e viu uma grande multidão. E tomado de compaixão por eles. Aqui, o termo compaixão, esplanquiste em grego, é algo muito interessante. Por quê? Porque este termo compaixão diz respeito justamente àquilo que será a misericórdia de Deus dentro do Antigo Testamento. Exatamente. Aqui, portanto, Jesus assume a mesma ação que é uma ação de Deus. Ter compaixão, ter misericórdia. E aí o texto continua, pois estavam como ovelhas sem pastor. O que isso significa? Significa justamente, pessoal, que Jesus, ele será compreendido como o bom pastor. Eu já disse isso aqui em outros vídeos do nosso canal, é muito importante que você tenha clareza disso. Jesus vai ser compreendido dessa forma. E justamente esta é uma maneira que no Antigo Testamento serve para designar a vontade de Deus a respeito de um rei ou das lideranças do povo. Em outras palavras, o rei ou as lideranças do povo devem ser bons pastores. Olha como aqui o dado é importante. Lembra que eu disse que o texto foi colocado depois de ter descrito uma ação péssima de Herodes? Herodes vai ser compreendido como mau pastor e Jesus aqui como o bom pastor. Ok? Esse dado é muito interessante. Aliás, quando nós lemos a profecia de Ezequiel lá no capítulo 34, nós vemos justamente isso. Nós vemos que lá o profeta denuncia os maus pastores e Jesus vai ser entendido como o bom pastor, porque ele tem misericórdia, porque reconhece que essas ovelhas estão soltas, elas não têm quem cuide delas, ok? Esse dado é muito importante. Aliás, é bonito também a gente perceber que Deus é compreendido como o bom pastor, ou como um pastor que cuida das suas ovelhas. Isso está presente lá em Zacarias capítulo 11, versículo 17. Isso está presente também no Salmo 23, que você conhece muito bem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e assim por diante. Então Jesus é esse bom pastor. E o texto vai dizer que Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha como aqui há algo bonito dentro do texto. Este começou a ensinar-lhes é uma expressão típica do Evangelho de Marcos. Exatamente. E ela está colocada sempre quando Marcos, de algum modo, vai narrar algo significativo, algo que realmente é muito importante dentro do seu texto. Isso está presente no capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 2, capítulo 8, versículo 31. Um outro dado muito interessante é que dentro da obra de Marcos, pessoal, há uma justa posição de duas ações. A ação de ensinar e a ação de alimentar. Ou alguma ação milagrosa, tá? Aqui
É muito importante a gente entender isso. Marcos está justamente evocando essas duas ideias unidas para justamente apontar para a autoridade e o poder que Jesus tem como aquele que é o enviado da parte de Deus. Ok? E aí há um outro detalhe maravilhoso aqui. Quando nós lemos esse texto, parece que ele ecoa aquilo que é a tradição do Antigo Testamento, lá no livro do Eclesiástico. Você que é evangélico não tem na sua Bíblia esse livro, tá? É um livro de Eclesiástico ou Sirácida, também assim conhecido. Ele justamente vai dizer algo muito interessante no capítulo 15, versículo 3, e também lá no capítulo 24, versículo 19 a 21. O que ele vai dizer? Ele vai dizer justamente que não há uma oposição entre alimentar e ensinar. Por que razão? Porque a figura conhecida como a sabedoria de Deus, que atua no mundo, segundo essa tradição do Antigo Testamento, alimenta e também dá o ensino. Eu vou ler para vocês o que está em Eclesiástico, capítulo 15, versículo 3. Ela, ou seja, a sabedoria, o alimentará com o pão da aprendizagem e dê a ele a água da sabedoria para beber. Olha que coisa interessante. Então a sabedoria de Deus, atuando no mundo, dá de comer e dá o ensinamento. Também em Provérbios vai aparecer a mesma ideia. Lá em Provérbios capítulo 9, versículo 5, vai aparecer a ideia justamente da sabedoria como algo que atua em nome de Deus Pai no mundo, e esta sabedoria diz assim: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Então a sabedoria e o alimento, o conhecimento e o alimento, o ensino e o alimento são dois tópicos unidos na tradição do Antigo Testamento. E aí então o texto vai apresentar uma ação dos discípulos. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto. Ora, aqui há um dado muito interessante. Aqui, pessoal, vai aparecer a palavra deserto. E essa palavra, ela já apareceu nos versículos 32, no versículo 33 e aqui no 35. Portanto, 3 vezes o termo deserto vai aparecer. E aqui, pessoal, é muito interessante que quando nós olhamos para as duas narrativas que estão presentes em Marcos a respeito da multiplicação dos pães, as duas vão acontecer justamente num local deserto. Então, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 4, isso vai aparecer. Agora, há duas razões para esta ênfase nesta palavra. A primeira razão é justamente para colocar um contraste entre aquele banquete que foi dado por Herodes, no qual ele vai mandar matar João Batista, ok? E aquilo que é o povo de Deus reunido na carestia do deserto, onde não há o que comer. Esse dado é muito interessante. Só que, para mim, o que é mais significativo é justamente, pessoal, o seguinte: justamente o fato que quando Jesus, então, começa a realizar o milagre da multiplicação dos pães, o texto vai dizer a nós, lá no versículo 39, o seguinte, que os grupos de convivas se sentaram sobre a grama verde. Ora, mas eles não estavam no lugar deserto, isso não foi enfatizado por 3 vezes? Pois é,
Por que que isso vai acontecer? Justamente para se cumprir uma profecia messiânica lá de Isaías. E lá em Isaías, no capítulo 32, versículos 15 e 16, é dito assim: até que sobre nós se derrame o Espírito do alto, então o deserto se mudará em grama verde, e a grama verde tomará o aspecto de uma floresta. No deserto reinará o direito e a justiça residirá na grama verde. Olha que coisa maravilhosa. Então não é de bobeira que o termo deserto vai aparecer aqui neste texto, justamente porque vai ser o contraste daquilo que vem posteriormente. Bom, então Jesus pediu que os discípulos fossem, não é, para os povoados vizinhos para comprarem o que comer para essa multidão que estava neste local deserto. E aí no versículo 37, Jesus então, ou melhor, não é, os discípulos pediram para Jesus despedir a multidão para ir comprar pão e etc., para que a multidão tivesse o que comer. Jesus, no versículo 37, vai responder a eles: olha, dai-lhes vós mesmos de comer. Esse dado é muito interessante, pessoal. Aqui, se a gente toma literalmente esse texto, parece que é um comando estranho da parte de Jesus. Como assim, dai-lhes vós mesmos de comer e tudo mais? Aliás, diga-se de passagem aqui, seria muito difícil, não é, que 12 ou até um pouco mais do número dos discípulos dessem de comer uma multidão que o texto vai dizer de 5.000 pessoas, ou de 5.000 homens, aliás. Não é? Seria impossível. O que tem aqui? O que tem aqui é uma tensão dramática no texto. O texto ganha dramaticidade. E os discípulos então vão dar uma resposta a Jesus. Iremos nós e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes o que comer? Gente, 200 denários de pão, a gente tem que entender. Trata-se justamente, pessoal, de uma moeda. O denário era uma moeda que valia por um dia de trabalho. 200 denários de pão não daria para alimentar todo mundo que estava ali. Então era impossível. Alguns autores vão apontar para isso. Era impossível isso acontecer. Neste momento, então, Jesus faz a pergunta aos seus discípulos. Jesus pergunta a eles: quantos pães tendes? E de ver. E aqui há algo muito interessante. O texto diz que os discípulos foram se informar, e aqui o texto ele quer ressaltar essa informação para justamente mostrar que houve um milagre. Responderam: nós temos 5 pães e 2 peixes. Qual é o significado dos 5 pães e dos 2 peixes? Possivelmente, aqui se trata do número 7, tá? E esse número 7, já na Bíblia, nós sabemos, é o número da plenitude, é o número da perfeição, mas também é, dentro do Novo Testamento, um número que se refere muitas vezes aos gentios, aos pagãos. Exatamente. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 3. São 7 helenistas, 7 gregos, ou seja, não judeus, o número dos diáconos que são escolhidos. Depois nós temos as 7 igrejas do Apocalipse, lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, né? Que são justamente as igrejas que estão fora da região de Israel. Além disso, nós temos as 7 nações pagãs de Canaã que vão aparecer tanto em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, quanto em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 19. Então pode ser justamente a ideia de que o Messias vem para alimentar todas as nações. Isso também é possível, ok?
Há discussão entre nós biblistas a respeito dessa questão, mas é um dado interessante. Bom, tendo então os discípulos dito a Jesus que eles tinham 5 pães e 2 peixes, ele ordenou que eles se sentassem em grupos de convivas, diz o texto, na grama verde. E aí eu já expliquei isso para vocês. E diz o texto, eles se sentaram no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Aqui tem um detalhe. Por que 100 e por que 50? Aqui, pessoal, o que está em jogo é justamente uma referência do Antigo Testamento. Exatamente, lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 25. Moisés, ele vai escolher homens capazes de todo Israel e vai constituí-los como cabeças sobre o povo. E aí vem o número, então. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E estes serão aqueles que vão julgar o povo, serão os juízes. Então esse dado é muito interessante. O que está em jogo aqui, nesse número, é que há um novo êxodo acontecendo e Jesus é como que um novo Moisés que está organizando novamente o povo de Israel. Mas há um outro dado muito interessante. Havia, na época do Novo Testamento, na época em que o texto estava sendo escrito, uma comunidade, que é a comunidade de Qumran, a comunidade dos essênios. E os essênios, eles têm diversos textos que dizem justamente que estes são os números do banquete messiânico. Exatamente, pessoal. Nos textos de Qumran, são vários os textos onde isso vai aparecer. Esse número de pessoas reunidas em grupo é utilizado justamente para fortalecer, não é, o simbolismo daquilo que é a identidade da comunidade que vai ser compreendida pelos essênios nos manuscritos do Mar Morto, nos manuscritos de Qumran, como sendo o número do verdadeiro Israel. Então pode ser que aqui haja uma intertextualidade, ok? Uma relação desses textos com o texto de Marcos. E aí então vem a ação de Jesus. Ele toma os 5 pães, toma os 2 peixes, eleva os olhos para o céu, abençoa, parte e deu aos discípulos para que eles os distribuíssem. O verbo distribuir, aqui utilizado, paratithemi, é algo muito interessante. Por quê? Porque ele aparece sempre dentro do contexto da oferta da comida. Exatamente. E da oferta da comida a quem? Àqueles estrangeiros que vêm e se sentam à mesa de um israelita. Trazendo aqui, portanto, não é, este verbo, a ideia justamente da hospitalidade que deve ser vivida. Esse verbo é usado lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 8, capítulo 24, versículo 33, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 20, e assim por diante em outros textos também, evocando a ideia da hospitalidade, que era uma das coisas mais importantes para o mundo antigo e para a Bíblia dentro do Antigo Testamento, ok? Então esse dado é muito importante. Então Jesus reparte também os peixes, não é, com aqueles que ali estão, e o versículo 42 mostra a ação do povo. Todos comeram e ficaram saciados. O verbo usado aqui, saciar, estar saciado, né, ou ficar saciado, na língua grega, ele evoca justamente, ele sugere, não é, justamente a ideia de um banquete extravagante, onde as pessoas se fartavam e comiam demais e se deliciavam. É um dado bastante interessante aqui, ok? E aí vem o versículo 43 que diz que eles recolheram
12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. Bom, aqui o texto está fazendo eco, pessoal, às tradições do Antigo Testamento, dos milagres, tanto de Elias quanto de Eliseu, que justamente multiplicam comida e recolhem ao final ainda, não é, algo muito abundante. Então nós temos em 1 Reis capítulo 17, versículo 16, 2 Reis capítulo 4, versículo 7, depois do versículo 42 ao 44, e assim por diante. Jesus, portanto, multiplica em abundância os pães e os peixes. Os 12 cestos, pessoal, é muito interessante aqui. O termo cesto no grego é kofinos, e kofinos é justamente uma palavra que Juvenal, que era um escritor daquela época, um escritor latino, usava justamente para falar a respeito dos judeus pobres em Roma. Opa, aqui tem algo muito interessante. Juvenal está escrevendo em latim, mas ele usa também em latim o termo kofinos, que vem do grego kofinos. E ele diz que esse tipo de kofinos, esse tipo de cesto, era um cesto dos pobres judeus que viviam em Roma. Isso ele fala no seu texto chamado Sátiras. E aqui possivelmente Marcos esteja utilizando esse texto para falar justamente de quem? Do povo de Israel. E aí há um dado muito interessante. O povo de Israel e o 7, número dos pagãos. Ou seja, em Cristo Jesus os pagãos fazem parte da aliança com Deus Pai como um novo Israel de Deus. Por isso os 12 cestos. Olha que coisa interessante, gente. 12 é o número dos filhos de Jacó, ou Israel, que são aqueles que serão os pais das tribos, das 12 tribos que compõem o povo. E aí o texto termina justamente no versículo 44 dizendo: e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Aqui não se contam mulheres, não se contam crianças. E aqui há um dado muito interessante. Lá nos textos de Qumran, da comunidade essênia que vivia lá, esse era o número de homens do banquete escatológico no fim dos tempos, quando o Messias viesse. Que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Esse, portanto, é o sentido desse texto da multiplicação dos pães. Vamos fazer aqui um breve resumo. Jesus é o bom pastor e, como Messias e sabedoria do Pai, ele ensina e alimenta. Ele multiplica os pães e os peixes e os une com Israel. Nesse sentido, em Cristo Jesus, todas as nações são unidas como o novo Israel de Deus. Que coisa mais maravilhosa. Aqui eu deixo, então, o meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Até amanhã, desde aqui de Portugal, com a graça de Deus. Estamos juntos. Valeu, tchau!